estudo do plano de manejo e também com relação às nossas placas, eu acho que andamos bem, né, Mariela? E a gente pode também colocar isso aí para apreciação do pessoal, se está todo mundo de acordo dentro dos modelos, enfim, dos locais onde a gente vai colocar essa comunicação. Eu acho que tudo isso a gente poderia discutir aqui também, tá bom? Tá ótimo, presidente. Então, vou passar a palavra hoje para esse esclarecimento inicial referente à contratação para o plano de manejo da APA Campo Grande e, na sequência, a gente segue com os outros itens de pauta. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Desculpem aí o som de fundo aqui, que a gente está tendo um protesto aqui na prefeitura, mas vocês vão ouvir um batuque, eu não estou num carnaval nem nada. Mas com relação à contratação, né, a gente aprovou o termo de... Naquela reunião a gente aprovou o termo de referência. Ficou um termo de referência bem robusto, né, com bem detalhado, com uma equipe técnica grande, e nós tivemos um orçamento do IPT, né, mas o orçamento do IPT foi de 5.295.644, então ficou bem acima do que a gente imaginava na época, né, e aí nós começamos a ir atrás de outras empresas também para buscar outros orçamentos. E aí a gente mandamos aí orçamento para a Casa da Floresta, Biosferas, Eco Brasil e GeoBrasilis. GeoBrasilis ainda não respondeu, não retornou com orçamento, tá? A Casa da Floresta, a Biosfera, declinou, ela não falou que não queria participar, nem enviou orçamento. E a Ecos Brasil, ela pediu uma adequação no fluxo de pagamento, né, que estava um pouco desequilibrado, era só 20% no início do contrato. A gente até analisou essa adequação, nós fizemos essa adequação, encaminhamos para eles e estamos esperando esse orçamento, né? Nós tínhamos dado prazo aí para as empresas até o dia 30/5, mas a GeoBrasilis ainda não retornou. A Aletea mandou mais alguns e-mails, eu não lembro o nome das empresas, mas para mais 2 empresas também pedindo orçamento. E aí até pedi ajuda dos conselheiros aí de empresas que se vocês conhecem, teria alguma indicação também para a gente buscar esse orçamento, porque o plano de manejo, né, da APA do Campo Grande não é algo simples de ser feito, então não são todas as empresas que estão topando encaminhar esse orçamento, encarar esse desafio que não vai ser fácil. Aí a gente está aguardando esses outros enviarem, e aí também peço, caso tenham, né, saibam de alguma empresa no mercado, aí a gente dá uma olhada nessa empresa, busca, encaminha e-mail para eles e pede também, tá? E também nós tivemos recentemente um TAC que era de queimada na região do Campo Grande. A gente fez a indicação para contratação do plano de manejo da APA, mas sem aí a empresa que indicaria, né, ela que contrataria uma empresa. Só que o TAC ainda não foi assinado, se a empresa entrar com recurso, ainda pode voltar atrás, né? Então, nós estamos trabalhando aí em buscar os orçamentos para a licitação, ou se a gente tiver algum termo de ajustamento de conduta que seja possível indicar, conforme legislação, a gente vai tentar também para acelerar esse processo de contratação do plano de manejo. Então, as informações mais atualizadas, né, da contratação do plano de manejo são essas, tá bom? Essas empresas, elas precisam ter quantos anos? Assim, o CNPJ, o CNAE, você sabe me dizer? Tá tudo no termo de referência, eu não lembro exatamente, mas eu posso abrir aqui, encaminhar de novo o termo de referência. Se você puder me encaminhar, então, que eu conheço algumas empresas que fizeram manejo para a Embrapa, e aí eu posso encaminhar para vocês. Ótimo, ajuda bastante. Eu mando o termo de referência, lá tem detalhado, eu não lembro esse ponto específico,
Mas tem que ter experiência, tem que ter equipe técnica, mas aí eles, né, normalmente eles analisam e vê se atende todos os itens. Perfeito. Presidente, você ia falar alguma coisa agora? Não, foi só... Não? Tá bom. Então, seguindo o item de pauta, agradeço hoje os esclarecimentos. A gente faz um encaminhamento para a Renan, quem sabe ela tem um retorno, né, de empresa para nos ajudar também. Os outros conselheiros também sabem que podem nos acessar pelo e-mail com essas informações de que contribuem muito. Então, a gente vai para a aprovação da ata da reunião ordinária de 7 de maio de 2025. Aqueles que concordam com o teor do texto, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções se manifestem no chat. Marcam assim que eu fizer a votação da ata, ou é sobre a ata que você deseja falar? Contrário. Você é contrário à aprovação da ata? Você pode... Você está com áudio, Marcão? Estou falando agora no áudio. Então, Maria, tem uma parte escrita lá que está dizendo que eu concordei e tal, que tem que ser coisa, mas falta uma coisa que eu mesmo falei na reunião, que os conselheiros, principalmente das sociedades que são meios analógicos, que nem eu, né, que precisa de uma aulinha do LAU, do SEI, né, para estar aprendendo. Eu tinha falado isso aí na reunião até. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Peraí, Marcão. Você está sendo contrário ou você está fazendo uma contribuição na ata? Você pode deixar mais claro, por favor? Estou, na verdade, deixando minha fala mais clara na ata, conforme eu tinha falado. Não é que eu sou contrário, que eu acabei escrevendo uma coisa e saiu errado aqui, por isso que eu resolvi falar no áudio. Não é que eu sou o contrário, eu levantei a mão, aí como eu vi que estou vendo a mão levantada, então eu resolvi falar no áudio, porque na escrita também não saiu legal. Então, o que acontece? O que eu falei para vocês, gente? Eu, por exemplo, eu tive de ir na Secretaria do Verde, ficar junto com a Gesiane, junto com o Daniel. Agradeço a Gesiane, agradeço o Leandro também aqui presente, que me ajudou muito, né? E até mesmo a André, por ter dado a ideia, dizendo assim, Marcão, seria uma boa você vir aqui, tanto a André quanto a Mariela, exatamente para você aprender. E é verdade, gente. Pessoal da sociedade civil, que é um pouquinho analógico, é bom a gente aprender um pouco do LAU, senão a gente fica perdido. A mesma coisa o SEI externo. Tem muita gente que não conhece o SEI, eu conheço porque eu trabalho nessa NASA. Aí tem gente que não conhece o SEI e não entende nada do que está acontecendo. Então era uma boa, pelo menos a sociedade civil, que se diz analógico como eu, tá? De pedir ajuda e, se possível, a prefeitura colaborar, como fez essa colaboração. Obrigado. Marcão, eu vou deixar... eu lembro que na última reunião você não estava, essa fala quem fez fui eu, relatando aos conselheiros, você estava em Brasília, né, na conferência, fui eu que relatei a sua presença aqui para acesso ao LAU, e esse comentário seguinte que você diz, não, na verdade, eu coloquei em aberto aos conselheiros que têm interesse de ter acesso ao LAU, que nos procure, como você fez, para que tenha não só o conhecimento prático que a Gesiane está à disposição, mas para que tenha acesso, né? Como aquele termo que tem que ser assinado e tudo mais, tá bom? Mas eu faço, então na verdade, é só esse ajuste na fala, né? Mas fora isso, a ata tá ok, fora isso. Então, tá bom. Não tivemos outros comentários sobre a ata, nem abstenções, nem votos contrários. Então, eu coloco em votação, se eu fazendo esse pequeno ajuste que o Marcão solicitou por essa reunião, eu posso considerar a ata aprovada. Aqueles que concordam com isso, permaneçam como estão, por favor. Então, a ata de 7 de maio a gente considera aprovada com esse pequeno ajuste que eu vou fazer, que o Marcão nos solicitou.
O próximo item de pauta seria os informes das câmaras técnicas. Nós não tivemos solicitação de reunião neste mês, nem pela Câmara Técnica de Planejamento Ambiental, nem pela Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental. Porém, como a gente dá aquele retorno de protocolos, como a gente falou para vocês, que é aqueles que são oriundos das reuniões do Conselho, eu enviei para vocês o andamento sobre as placas, como o presidente mesmo comentou, que também surgiu numa visita que nós fizemos lá na APA Campo Grande, que o Marcão, inclusive, nos guiou, e demos algumas opiniões, algumas sugestões quanto aos modelos dessa placa. Então, a gente vai trabalhar isso mais junto à Câmara Técnica, agora nessa semana, para aprovação de uma delas, de um dos textos. Vocês podem se manifestar por e-mail com os qual vocês preferem também, para que a gente possa finalizar o modelo e depois a indicação de lugares. Então, isso vai ser trabalhado na Câmara Técnica para a gente construir localização, qual é a placa que a gente vai, os dizeres que vão estar, portanto, vocês podem contribuir, tá bom? Se nenhum desses modelos que foram sugestões enviadas tiverem de ok com o que vocês pretendem, pode ser mudado. Marcão, você quer falar sobre isso? Primeiramente, pedir desculpa à Câmara Técnica de Licenciamento, que devido a ter participado da conferência de Brasília, eu não consegui fazer nenhum chamamento pessoal e também feito alguns compromissos devido à presença lá, devido a algumas pautas de brigadistas florestais também ter sido a terceira pauta mais aprovada. Aí eu fui chamado para alguns eventos e por isso eu não tive tempo para estar chamando. Peço desculpas e explico o porquê de eu não ter chamado ninguém esse mês para a Câmara Técnica de Licenciamento. Está bem, Marcão. Mas o importante agora é que nessa semana a gente entra aí com um trabalho sobre as placas, né, para trazer uma definição para o Conselho, ou então um encaminhamento, né, por e-mail de qual foi escolhida e os locais que a gente vai instalar, tá bom? Para colocar no processo. O Carlos Alexandre, que é da Câmara Técnica de Planejamento, ele não está presente, então a gente chegou na fala dos conselheiros. Por favor, aqueles que tiverem algo a contribuir, levanta a mãozinha, eu vou chamando por ordem, por favor. Oi, Marcão, pode fazer uso da palavra. Devido a ter ficado da última reunião ausente, viu, gente? Eu quero deixar bem claro que tenho bastante coisas para falar. Algumas coisas eu já questionei o licenciamento, né? No caso, que agora estou tendo acesso ao LAU, então está sendo mais fácil, né? E também queria falar de outros assuntos, né? Quais deles foram aprovados na conferência. Primeiro de tudo, fazer agradecimento aqui à Secretaria do Verde, em seu todo, né, por ter ajudado a gente está indo até o aeroporto para a conferência. Agradecer a presença da Marcela, do Mário, da professora Vera da PUC, a Mariá, né? De todos estarem presentes lá na conferência, o qual foi uma conferência maravilhosa, onde teve pautas do 5% do Ministério do Meio Ambiente, teve a segunda pauta sobre educação ambiental aprovada, a terceira pauta sobre o fortalecimento tanto municipal, estadual, federal e até mesmo empresarial das brigadas florestais voluntárias, populares, comunitárias e independentes. E muitas outras pautas, qual a gente, junto com essas mesmas pessoas, mais outras pessoas
do Brasil todo, principalmente as brigadas florestais do Brasil todo, ter participado nessa ação. Qual o eixo que eu fiz parte, exatamente, da resposta de emergência. Por isso, hoje, estou trabalhando e ajudando o Orçamento Cidadão aos, não núcleos, né, mas sim equipes comunitárias de respostas de emergência, e quero deixar bem claro para o secretário algumas preocupações de estiagem. Secretário não, presidente. Hoje ele está com o presidente. Desculpa, Adegas. Que a gente tem que debater com vários órgãos, tá? Tanto que o tempo de estiagem chegou, já chegou firme, já chegou dando trabalho, já chegou a gente tendo que ajudar os bombeiros, pelo menos fazer monitoramento para apagar fogo e assim por diante, mostrando a posição melhor para estar chegando, denúncias já de incêndio, agradecer tanto a Sanasa, ao presidente Manuelito, quanto a Secretaria do Verde, quanto a Defesa Civil, pelo reservatório na APA Campinas, de água de reuso, o qual é uma ótima ideia para combate a incêndio florestal, porque devido ao combate a incêndio florestal não vai ter pessoas ali para estar recebendo essa água, então não corre nenhum risco de contaminação. E, ao mesmo tempo, para falar dessa estiagem, dá outras utilidades também a água de uso, devido a estar havendo os plantios da microflorestas. Muitas microflorestas estão, não sei se plantadas, mudas mortas não estão, porque eu vi sendo plantadas, né? Mas não estão sendo irrigadas. E a água de reuso, ela também serve para fazer irrigação dessas mudas. A compostagem da MBA com lodo de esgoto, ela não serve para hortas, mas ela serve para reflorestamento. E o uso dessa proteína, porque as plantas, principalmente sendo plantadas praticamente fora de época de chuva, ela sente muito esse impacto. E essas plantas precisam disso. E também solicitar a presidência do CONGEAPA, aí pelo secretário, que encaminhe também para os serviços públicos a necessidade de plantios de microflorestas em áreas de nascentes na região do Campo Grande, né? Eu acho que o projeto na China, pelo menos eu falo para vocês, tá? Que é da onde veio, é ótimo de microfloresta, porque é exatamente para conter as águas de chuva, tá? E para isso a gente precisa plantar elas em lugares onde elas vão enfrentar água de chuva. Às vezes não adianta nem plantar no meio-fio onde não tem alagamento, porque ela não vai ter sua função ecológica e nem muito menos a função para conter as águas de chuvas locais. Então a gente precisaria plantar bastante delas nas nascentes. Essa é a orientação. E como o senhor mesmo viu as pautas aprovadas, né, pela Conferência Nacional e também na Municipal do Racismo Ambiental, exatamente para se atentar, e aí se qualquer coisa o senhor me chamar, pode a Marcela também me chamar, que percebi que a Marcela entende bastante mobilização comunitária, e falar bem claro para vocês, é possível trabalhar junto, se a gente trabalhar junto por causa. E foi muito legal esse trabalho junto por causa na Conferência Nacional do Meio Ambiente. Dizer sobre pautas de outras instituições, eu não quero me meter nisso, porque eu sempre falei bem claro, vamos falar aqui no CONGEAPA Campo Grande aquilo que for do Campo Grande. Não adianta a gente falar de outras instituições, porque às vezes a gente está se metendo em algo que não é da nossa alçada. Então eu estou aqui para dizer bem claro e dizer que a gente está à disposição, e devido à participação na conferência, hoje eu estou aqui para ajudar todos os tipos de mobilização e de brigadas florestais, tá? Voluntárias, populares, comunitárias e independentes.
e até mesmo a municipal, como a gente está ajudando a equipe de emergência e resposta do município de Campinas voluntária. Era isso que eu tinha para dizer. E agradecer as placas, né? A gente precisa... Desculpa. A gente precisa instalar elas exatamente nos pontos críticos da APA, onde tem ocupação ilegal. Nem que a gente sabe que na APA Campinas foi retirado, né? Mas nem que for para tirar foto e divulgar em todas as redes, né? Pedindo para o pessoal entrar em contato com a prefeitura, não só pelo 156, porque às vezes o 156, devido a ser um serviço terceirizado, eles nem sempre conseguem passar todas as informações da Secretaria do Verde, né? Mas sim também passar um telefone da Secretaria do Verde para estar atendendo, exatamente para mostrar a parte tanto jurídica, né, quanto de crime ambiental dos loteamentos ilegais. Era isso que eu tinha para falar e dizer, o qual eu já questionei o licenciamento, sobre um loteamento, não sei se é loteamento ou empreendimento, Vem Viver, próximo ali da Cerâmica V8, ela está com traçado em menos de 30 metros da nascente. Eu acho que esse traçado precisa ser corrigido. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, porque eu conheço bem a área, e de acordo com o traçado que está lá no mapa, ele está fora dos 30 metros. Era isso. Obrigado a todos. Fora o Marcão, não tem nenhum outro inscrito para fala no momento. Presidente. Desculpa, Mariela, desculpa, esqueci de um assunto também, viu, gente? Que é assunto da estiagem. Vocês viram que eu joguei no grupo da última vez, até a Letéia pediu para mim, gostou, porque é uma coisa simples, né? Do PPCIF Rural. Seria bom também que a gente, mesmo que não tenha ainda o plano de manejo, que o pessoal, pelo menos da Secretaria do Verde, programasse. Eu falo para vocês, tem pessoas que entendem disso, né? Eu falo que a André entende disso, a Ângela entende disso, sobre o PPCIF, né? E, ao mesmo tempo, a gente também solicitar tanto os empreendimentos imobiliários dos vazios urbanos da região do Campo Grande, quanto os sítios rurais, fazendas rurais dentro da APA, um PPCIF rural. Mas não é um PPCIF, viu, gente, que precisa de punição nem nada. Exatamente para eles se interessarem em fazer e a própria secretaria ajudar, corrigindo eles o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Porque às vezes nem sempre a multa resolve tudo, mas a educação ambiental, como foi a segunda mais aprovada, ela ajuda bastante a gente orientar principalmente os produtores rurais dentro da APA. Obrigado. Presidente, alguma consideração com as falas do Marcão? Nós vamos levar em consideração, Marcão, toda essa sua fala, tudo que essas indicações suas. Parabéns aí pelo seu ativismo, pela participação na conferência. Sei que você fez a diferença lá, foi bastante contundente, isso é importante. Eu gostaria de falar para vocês também que essa questão de recuperação de nascentes, nós estamos discutindo bastante sobre isso também. A gente já faz um trabalho com relação a isso, né, junto com o Voljo, inclusive, que é o nosso engenheiro agrônomo aqui, que está presente, e a gente vai estar mais intensificando isso, Marcão, tá? Eu quero também aproveitar a oportunidade aqui para convidá-los, todos vocês, a participarem agora da semana que vem do ICLEI, que é o segundo encontro sudeste do ICLEI, Cidades Conectadas rumo à COP30. Então, é muito importante a participação e a contribuição da sociedade civil, das entidades que, se tiverem interesse em participar. Vai ser lá no Hotel Prêmio, nós vamos estar enviando convite a todos os nossos conselheiros também, tá bom?
Muito obrigado a todos. E é isso, estamos à disposição de todos. Eu acho que é importante, inclusive, Mariela, essa questão que o Marcão colocou, de fazer uma capacitação do LAU, inclusive de quem, como vocês já colocou à disposição, estamos à disposição lá para fazer dos interessados e usar, inclusive, nossos equipamentos lá, se precisar, sim, fazer acesso a alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Combinado, presidente, é isso mesmo. A gente sempre se coloca à disposição. O Marcão já fez um uso, quem sabe eles se animam e vêm também, né, Marcão? Então, tá bom, não tenho mais nenhum registro de fala. Sendo assim, a gente dá por encerrada a presente reunião. Obrigada a todos e a todas pela participação. Boa tarde, até mais. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada.